Olá, querida amiga Mulher Vitoriosa, que prazer estarmos mais uma vez juntinhas. E você é vitoriosa sim. O meu desejo é que você se aposse dessa palavra. Eu queria te dar uma dica hoje. Todos os dias ao se levantar, quando você for ao seu banheiro, escovar os seus dentes, pentear o seu cabelo, olhe para o seu espelho e declare: eu sou uma mulher vitoriosa através de Jesus Cristo. Apesar dos momentos difíceis em que eu esteja vivendo, eu creio que eu já tenho a maior vitória da minha vida, que é a vitória da salvação, da vida eterna. Tome posse dessa promessa. E eu estou muito feliz porque no programa Mulher Vitoriosa de hoje, eu estou aqui com uma jovem senhora, uma mulher de Deus, que também tem uma história de vitória, que eu tenho certeza que você, ao ouvir a história de vida dela, você vai crescer na área espiritual, na área emocional. Eu estou aqui com a cantora Raquel Malafaia, que está lançando um novo CD pela Central Gospel Music, Ao Deus Vivo, e nós vamos estar durante alguns programas falando sobre a história de vida da Raquel, sobre esse novo CD. Então chama aí as suas amigas para ouvir a história de vida da Raquel, que eu tenho certeza que vai servir de bênção para você. E eu queria começar esse programa, Raquel, pedindo a você que desse uma palavra especial para as amigas que estão assistindo ao programa. É um prazer estar aqui, Elisete. Muito obrigada por esse privilégio, por esta honra e por essa oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, de tudo que eu tenho vivido até hoje. Para mim é um motivo de grande alegria. Bom, e para quem não sabe, a Raquel Malafaia é casada com o pastor Silas Malafaia Filho, que é meu filho, que é mãe da Radassa. Então eu estou feliz porque eu estou aqui com uma nora abençoada que Amém. Deus me deu. E eu quero dar uma dica aí para você que já tem seus filhos aí, que estão, né, desde pequenininho, desde que meus filhos, já dentro do meu ventre, eu orava: Senhor, Amém. que tu possas direcionar a vida dos meus filhos, que tu possas preparar uma esposa especial, um esposo especial. E eu louvo a Deus, Amém. porque Deus realizou o desejo do meu coração. Amém. Quando ele se casou com a Raquel Malafaia, que desde o momento que eu conheci, eu não estou aqui puxando sardinha para a Raquel, ela sabe disso, mas eu conheci e falei, e entendi que era uma pessoa que Deus tinha preparado para o meu filho. Amém. E hoje ela está aqui no Brasil com a gente, lançando esse CD Ao Deus Vivo pela Central Gospel Music. Mas eu queria, Raquel, que você contasse um pouquinho da sua história de vida, porque hoje as pessoas veem a Raquel Malafaia cantando na televisão e pensam, poxa, ela está cantando na televisão hoje, lançando um CD Ao Deus Vivo. Talvez a história de vida da Raquel tenha sido assim uma bênção, uma maravilha. Como é que é? Fale um pouquinho da sua infância, que você morou um tempo nos Estados Unidos. Conta aí para quem não te conhece, como é que começou a sua infância, um pouquinho da sua história de vida. Bom, eu sou capixaba, nasci no Espírito Santo, em Vila Velha. E eu me lembro que aos 6 anos de idade, eu fui nascida e criada no lar evangélico, meu pai é pastor. E eu me lembro que aos 6 anos de idade, meu pai saiu. Ele era advogado e ele sentiu um chamado missionário. E então, com 6 anos, quando eu tinha 6 anos de idade, ele foi para os Estados Unidos, para a Flórida, em Boca Raton, para abrir uma igreja brasileira. E ele foi o pastor que abriu a segunda igreja brasileira no sul da Flórida, em 1989. Olha que coisa interessante, quer dizer que o seu pai foi o segundo brasileiro abriu uma igreja, pastor brasileiro abriu uma igreja na Flórida em 1989. Isso. E você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos, eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje, porque desde pequenininha eu já entendia que a nossa vida ia mudar, né? Porque o meu pai, pastor, ele sempre nos ensinou, juntamente com a minha mãe, que em primeiro lugar tudo era Deus. E foi algo que eu já fui crescendo nessa vida. Nossa vida era totalmente voltada para o ministério, Amém. Para a igreja. E desde pequena eu já entendia que eu tinha um chamado de Deus. Porque eu amava aquilo, eu não tinha ressentimento nenhum, eu adorava, eu amava aquilo porque os meus pais faziam aquilo com muita dedicação e com muito amor.
Olha que legal, que gancho bonito você está me dando aí. Você que é pai, você está vendo, você aí que está na igreja, como os pais são exemplos, não é, Raquel? É verdade. Porque eu sei que teus pais devem ter passado dificuldade, foram para um país diferente, uma língua diferente, foram estar num lugar diferente, mas você via a dedicação e o amor que eles tinham a Deus. Foi, muito. E isso começou a tocar no seu coração também, independente das circunstâncias, em priorizar Deus e amar Deus. Então, nós que somos pais temos que ter esse cuidado, porque nós somos exemplo, né? E como é que foi essa história, então, de você começar a cantar? Então, como nós fomos, a igreja começou, eu, meu pai e minhas 2 irmãs. Tenho 2 irmãs e eu sou do meio. Então, começou com a nossa família, a igreja. Não tinha outras pessoas ainda. E ali, naqueles momentos, no começo do trabalho, havia uma necessidade da gente estar cantando, da gente estar falando, cuidando das crianças. Então, havia uma necessidade. Só que essa necessidade foi a oportunidade da gente conhecer e saber como é lindo a gente trabalhar para o Senhor. E ali eu fui, as minhas irmãs cantavam bastante. Eu não achava que eu tinha muito esse dom de cantar, não. Eu até corri um pouquinho porque era muito tímida. Mas eu era muito incentivada pelas minhas irmãs. Cantávamos no louvor, cantávamos com as crianças e assim foi a minha vida. Eu fui me envolvendo, mas o que eu sentia realmente desejo era para a palavra. Eu lembro que aos 11 anos de idade eu estava numa oração com as crianças e uma irmã que cuidava das crianças falou para mim assim: Raquel, ora ao Senhor e peça ao Senhor para te falar o que Ele quer da sua vida ministerial. E eu ali muito ingênua, né, muito inocente, tão nova, eu estava com a minha Bíblia e eu orei uma pequena oração e falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E eu lembro quando o Senhor me levou a palavra dele em Isaías, que dizia que o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar boas novas e assim diante. O versículo dizia o chamado de Jesus. E é verdade, aos quebrantados, aos oprimidos, aos encarcerados. E eu fui muito tocada pelaquela palavra e eu entendi que eu ia trabalhar na palavra. Então, o meu foco começou a ser voltado para a palavra. Eu falava, até na minha maneira simples de pensar, pequena, criança, eu falava, Deus vai me usar na palavra. Cantar é para minhas irmãs, não é para mim. É muito interessante você falar isso, porque a Raquel também tem a Daniele Cristina, que é irmã da Raquel também, que também tem CD pela Central Gospel Music, uma mulher de Deus, uma cantora abençoada. É verdade. Mas talvez por você ter a tua irmã assim, que já era cantora, como é que surgiu então essa convicção de que, não, Deus falou ao meu coração e eu vou gravar um CD, eu vou ser cantora? O que aconteceu? Eu lembro que depois passaram-se uns tempinhos, um pastor foi usado por Deus para profetizar sobre a minha vida, que eu iria ser usado na área do louvor. E que Deus iria tirar algo que me prendia na minha garganta e que eu iria louvar a Deus, eu ia adorar ao Senhor, eu ia ser usado na área de ministério de adoração. E eu duvidei, Elisete, eu duvidei, falei, não, mas não é possível. Você não, o ser humano duvida, quando a gente ouve uma passagem, será que é verdade, vai acontecer? Né? Eu duvidei, porque eu acho que eu tinha medo, porque eu tinha muito temor a Deus, eu falava, Deus, eu não quero fazer nada além daquilo que o Senhor quer. Passaram-se os anos, continuei cantando, trabalhando nessa área e eu lembro quando Deus tocou profundamente o meu coração e eu entendi que Deus iria me usar na área do louvor e da adoração e eu me entreguei por completo ao Senhor e eu disse, Senhor, eis-me aqui, seja feita conforme a tua vontade. E Deus falou comigo fortemente que Ele iria me usar na palavra, mas que o louvor seria a jornada, como se fosse o caminho, me levando para que através do louvor eu também pudesse ministrar a palavra de Deus. E foi assim que aconteceu. Então, e lá na Flórida, eu lembro que você depois participou da igreja do pastor Gidalti, você ministrava louvor lá. E ali foi uma base para você ter essa convicção? Foi uma base. Ali foi uma base. Ali eu cresci muito, porque eu tive que começar um grupo de louvor do nada. E eu buscava muito ao Senhor em uma oração. Nós não tínhamos nenhum músico. E eu comecei a buscar Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que o louvor não depende de instrumentos, mas eu desejo crescer e poder fazer com excelência a sua obra.
E dali, o pastor Silas, que é o meu sogrinho, né, que foi um instrumento, assim como você foi um instrumento de Deus na minha vida, ele sentiu no coração de gravar um CD meu. E foi quando tudo começou. Aí a minha história começou a mudar, tudo começou a entrar numa nova jornada. Amém. Bom, que pena que a gente está no finalzinho do programa, mas eu quero pedir para você orar, Raquel. Quem sabe tem pessoas assistindo aqui a esse programa e receberam uma profecia de Deus, uma promessa de Deus para a sua vida, e como você fez e como eu também às vezes faço, duvida. Mas a melhor coisa, você esperou o momento, porque se Deus falou, Ele cumpre. Verdade. Né? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu quero que essa sua oração seja nesse enfoque, por pessoas que têm promessas de Deus e quem sabe já desistiram da promessa de Deus. Já estão pensando, não vai acontecer aquilo que Deus falou quando eu tinha 10, quando eu tinha 5. Que eu me lembro que quando o Nani esteve aqui também, ele falou que com 10 anos também profetizaram para ele que ele ia ser um cantor conhecido. Então a gente tem, às vezes, pessoas que ouvem a palavra de Deus quando são pequenas e chegam a uma certa idade, não acontece, fica duvidando. Mas no momento certo, Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu. Então pode orar, Raquel. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque Tu és o Deus que não nos abandona. Tu és o Deus, Senhor, que não se arrepende quando Tu nos chama, Deus. E eu te agradeço por este privilégio, pelo privilégio de sonhar, Senhor, de acreditar, Senhor. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha ao encontro desses corações, do coração de cada pessoa que esteja assistindo este programa, que talvez tenha, Senhor, se sente esquecido, ó Pai, se sente desamparado, ó Deus. Venha como um bálsamo sobre essas vidas, restaura, Senhor, regenera, Senhor, gera novos sonhos, Senhor. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor já está fazendo isso para a glória do Teu nome. Nós nos colocamos à total disposição para que Tu venhas fazer o que Tu queres e o que Tu desejas na nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. E eu queria dizer para você, adquirir aqui esse CD da Raquel Malafaia, Ao Deus Vivo, que eu tenho certeza que são músicas inspiradas por Deus, ungidas, abençoadas e que vão enriquecer a sua vida espiritual e emocional. Tá aí um bom presente para você dar aí para uma amiga, para um amigo que ainda não é cristão e para você ouvir também, tá? Um grande abraço, que Deus te abençoe e nunca se esqueça que você é uma mulher muito, mas muito mesmo especial para Deus.